quero convidar você para abrir a sua Bíblia. Segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Segundo Reis, capítulo 5, versos de 1 a 19. O texto é um pouco longo, mas muito ilustrativo e cheio de conhecimento para nós neste encontro. Amém? Nos diz assim na versão transformadora: o rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas, embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra ou hanseníase. Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel, e entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Certo dia a menina disse à sua senhora: como seria bom se meu senhor fosse ter um profeta em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã contou ao rei o que a menina israelita tinha dito. Então o rei da Síria lhe respondeu: vá visitar o profeta. Eu lhe darei uma carta de apresentação ao rei de Israel. Naamã partiu, levando 350 quilos de prata e 72 quilos de ouro e 10 roupas de festa. A carta para o rei de Israel dizia: com esta carta apresento o meu servo Naamã, quero que o rei o cure da lepra. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas roupas e disse: acaso sou Deus capaz de dar ou de tirar a vida? Porque este homem me pede que cure um leproso? Como vocês podem ver, ele procura um pretexto para nos atacar. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou-lhe esta mensagem: porque o rei ficou tão aflito? Envie Naamã a mim, e ele saberá que há um profeta verdadeiro em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carruagens e parou à porta da casa de Eliseu. Ele mandou um mensageiro dizer a Naamã: vá, lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra. Naamã ficou indignado e disse: imaginei que ele sairia para me receber. Esperava que movesse as mãos sobre a lepra, invocasse o nome do Senhor seu Deus e me curasse. Não são os rios Abana e Farpar em Damasco melhores que qualquer rio de Israel? Será que eu não poderia me lavar em um deles e ficar curado ou ser curado? Naamã deu meia volta e partiu furioso. Mas os seus oficiais tentaram convencê-lo, dizendo: meu senhor, se o profeta lhe tivesse pedido para fazer algo muito difícil, o Senhor não teria feito. Por certo, o Senhor deve obedecer às instruções dele, pois disse apenas: vá, lave-se e seja curado. Assim Naamã desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a instrução do homem de Deus. Sua pele ficou saudável
como a de uma criança, e ele foi curado. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram para onde morava o homem de Deus. Ao chegar diante dele, Naamã disse: agora sei que no mundo inteiro não há Deus, senão em Israel. Por favor, aceite o presente de seu servo. Eliseu, porém, respondeu: não, tão certo como vive o Senhor, a quem sirvo, não aceitarei presente algum. Embora Naamã insistisse, Eliseu recusou. Então Naamã disse: está bem, mas peço que permita que esse teu servo leve para a sua casa 2 mulas carregadas de terra deste lugar. De agora em diante, nunca mais oferecereis holocausto ou sacrifício a qualquer outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma coisa: quando o meu Senhor, o rei, for ao templo do Deus Rimon para adorar ali e se apoiar em meu braço, que o Senhor me perdoe quando eu também me curvar. Vá em paz, disse Eliseu. Então Naamã partiu para casa. Oremos ao Senhor. Papai, peço a tua bênção sobre esta palavra e este exemplo do que aconteceu com este homem que era leproso, mas foi completamente curado pelo teu poder, através da palavra do profeta e da sua obediência. E também, Senhor, a tua palavra fale ao nosso coração nesta noite. E também, se há algo em nós, Senhor, que precisa se submeter à tua vontade, que possamos ser submissos e obedientes para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Esse milagre foi algo marcante na história de Israel. Jesus cresceu naquela região, conhecida região como região da Galileia, Galileia dos gentios. Quando Jesus sai da água do batismo, ele vai para o deserto e ele é tentado por 40 dias pelo inimigo das nossas almas. Jesus então retorna para a sua cidade. Ele chega num lugar chamado sinagoga. A palavra sinagoga significa sin, em grego significa junto. Agogós é caminhar. Por isso o pai da agogós é aquele que pega uma criança e caminha ao lado dela. Então sinagoga é aqueles que caminham juntos no aprendizado. Eles estudavam a Bíblia, a palavra de Deus, naquele lugar. Lucas capítulo 4, no versículo de número 18, Jesus está naquela sinagoga, ele pega o livro do profeta Isaías, ele abre o livro do profeta Isaías e lê dessa seguinte forma: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres, ele me enviou para anunciar aos cativos que serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Aqueles homens ouviram isso e então Jesus complementa: agora, hoje se cumpriu o que vocês acabaram de ouvir. Aquelas pessoas haviam crescido com Jesus e rejeitaram a palavra de Jesus. Jesus então faz uma referência a 2 milagres maravilhosos que aconteceram naquela região. Ele cita primeiro o profeta Elias, verso 26, se não me engano, desse mesmo texto de Lucas capítulo 4. Ele diz: Elias não foi enviado a nenhuma das viúvas de Israel, senão a uma estrangeira de Sarepta, na região de Sidom.
aconteceu na casa daquela viúva. Por 2 anos e meio, pelo menos, Deus fazia um milagre todos os dias. Quando Elias chega naquela casa, a seca em Israel era tamanha que não havia nem sereno para molhar as plantas. Elias então fica na beira de um rio, os corvos levam pão e carne para Elias até que o rio seca. Deus diz para Elias: agora você vai para Sarepta. Elias vai para aquele lugar, encontra aquela viúva que tinha apenas uma pequena porção de trigo e um pouquinho de azeite. Elias diz para aquela mulher: faça primeiro um pedaço de pão, ou faça um pão primeiro para mim, e depois você e seu filho vão comer. Aquela mulher obedece. E não só ela, e não somente o filho dela, mas toda a sua casa, sua parentela começou a se achegar naquela casa, porque naquela casa não faltou mais o pão. Milagre após milagre diário acontecia naquela casa. Chegou o momento em que o filho daquela viúva morreu. Elias ressuscita aquele menino. Verso 27, então Jesus fala de um outro profeta que é sucessor de Elias, Eliseu. Havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas o único que ele curou foi Naamã, o sírio. Cerca de 700 anos depois, Jesus menciona este milagre que aconteceu com este homem, este general do rei da Síria. Como enfrentar problemas e dificuldades? Este é o tema de nossa reflexão, com base no milagre que acontece na vida de Naamã. Eu sei que você já deve ter ouvido muitas mensagens a respeito deste texto, deste milagre. Eu tenho dificuldade de pegar textos que são muito batidos. Mas Deus colocou no meu coração alguns dias atrás trazer a reflexão sobre este milagre na vida de Naamã. Eu não quero mencionar aqui 7 vezes e fazer algum tipo de analogia, mas eu gostaria de pensar na situação de Naamã e nesse milagre maravilhoso que Jesus Cristo, pelo poder dele, faz naquele rio onde ele mesmo foi batizado anos e anos depois. Aquele homem era reconhecido pelo seu rei. Você imagina que ele leva na sua bagagem 72 quilos de ouro, 350 quilos de prata, mais 10 vestes festivais. Estas vestes eram caríssimas. Era um homem que havia o reconhecimento do rei de sua capacidade e de seu valor. Eu vejo que este homem, apesar de todas as suas conquistas, tem um problema muito sério. O profeta Isaías, que menciona, ou que foi mencionado aqui no texto de Lucas, capítulo 4, ele conviveu no período em que um dos reis de Israel também sofreu de lepra, o rei Uzias. Por 15 anos, aquele rei quis oferecer sacrifício, quis oferecer incenso, algo que era proibido ao rei oferecer. Então ele acaba leproso, seu filho assume o governo em seu lugar, ele fica numa casa à parte. A lepra, ela era uma doença basicamente incurável.
etíope, uma negra, porque Deus não tem raças, Deus tem apenas a raça humana, e nós mencionamos isso há poucos dias. O ser humano tem problemas, e quem de nós aqui pode dizer que está isento de problemas? Mesmo que às vezes nós tenhamos superado os nossos iguais. Naamã se tornou um líder, um general, estrategista, um homem com muita capacidade. Mas quando ele tirava a sua armadura, a sua esposa e a sua escrava conheciam o seu problema. Mesmo assim, ele estava à frente de um exército, porque era reconhecido o seu valor. Nós podemos esconder nossos problemas debaixo das nossas armaduras. Quantos de nós não esconde problemas sérios, pessoais, que às vezes nem a esposa ou o marido, os filhos ou os pais têm conhecimento? E nós imaginamos que aquilo está no nosso secreto. Mas diante de Deus não há como ocultar. A forma errada de nós resolvermos os problemas está muito nítido nesse texto. Naamã, quando ouve falar do profeta em Samaria, ele decide ir para ver a solução do seu problema. Ele comunica isso ao seu rei, e seu rei o abençoa, não somente com ouro, prata, vestes caríssimas, mas também com uma carta de recomendação. A maneira errada de nós resolvermos o nosso problema é imaginarmos que nós podemos barganhar com Deus. Quantos de nós não tentamos barganhar com Deus? Muita gente deixou o trabalho, deixou isso ou aquilo, se dedicou e foi para um mosteiro, dedicou a sua vida, pensando que iria compensar Deus por algo que estava em sua alma. Não foi honesto nem sincero diante de Deus e disse: Senhor, me perdoa, eu peguei. Davi, no Salmo 51, no verso 17, nos diz que o coração compungido e contrito, isso Deus não rejeita. Salmo 51, verso 17. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. A maneira errada de nós chegarmos diante de Deus é imaginar que nós podemos negociar com Ele. O que é que nós podemos dar para Deus? Romanos capítulo 11, no verso 33, nos diz: como são grandes as riquezas e a sabedoria e o conhecimento de Deus, é impossível entender suas decisões e seus caminhos. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor, quem sabe o suficiente para aconselhar Ele? Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que Ele precise depois retribuir? Quem de nós pode dar alguma coisa para Deus? Negociar com Deus? Conta-se a lenda de um grego macedônio que naufragou no mar, e o Deus para os gregos, o Deus do mar é Poseidon. E então ele fez uma promessa para Poseidon: se ele ficasse vivo, se Poseidon desse a ele a chance, ele iria oferecer para Poseidon 10 bois em sacrifício. Ao chegar na beira da praia, ele analisou melhor a situação
para a sua casa, mais no interior do país, e ele foi diminuindo a sua oferta, e ele disse: olha, eu vou oferecer 3 bois. Quando ele chegou em casa, ele disse para sua esposa da sua oferta e da sua promessa, se vivo ficasse. Então a sua esposa disse para ele: por que você não ofereceu apenas um cabrito que nós temos? E ele analisou e pensou a necessidade daquele cabrito na sua família e resolveu levar um saco de amendoins para oferecer em sacrifício. No caminho ele teve fome, ele começou a comer aqueles amendoins, e quando chegou na beira do mar, ele tinha apenas um saco de cascas de amendoins. E ele ofereceu aquele sacrifício e disse: você toma, é a única coisa que eu tenho para te oferecer. Nós pensamos que muitas vezes podemos negociar com Deus também, e às vezes, no ímpeto da nossa vontade, nós fazemos promessas que nós não podemos cumprir. Este homem, ele tinha condições financeiras para, talvez, negociar, mas a maneira correta de nós resolvermos essa questão diante de Deus não é com ouro, não é com pratas, não é com vestimentas dispendiosas e muito menos com carta de apresentação. Quantas vezes nós já não nos aproximamos diante de Deus e apresentamos uma pequena carta de recomendação para Deus? Deus, estou aqui, mas eu sou fiel. Há tantos anos eu te sirvo. Há tantos anos eu faço isso, faço aquilo, eu deixei de fazer aquilo outro, e nós começamos a negociar com Deus alguma coisa. Essa é a maneira errada de resolver os problemas. Mas a forma correta de resolver um problema, primeiro é reconhecer que nós temos um problema. Naamã reconheceu que tinha um problema que sua posição como general, a sua capacidade de batalha, a sua estratégia de guerra não podia resolver. A armadura não podia cobrir. As vestimentas, por mais dispendiosas e caras ou bonitas, não poderiam cobrir. Ele reconheceu que ele tinha um problema. E o primeiro passo para a solução do problema é reconhecer que nós temos problemas. A segunda questão é confessar nosso problema. Se nós não confessarmos o nosso problema, nós vamos morrer com ele. E a solução não será apresentada com tanta facilidade. Aquele homem aceitou o conselho de uma escrava, aceitou o conselho do seu rei, foi ao encontro de onde foi apresentado a solução do seu problema. Mas quando ele chega diante da casa de Eliseu, Eliseu nem sai de dentro de casa, ele manda, provavelmente, Geazi, que é o seu servo, seu discípulo, manda dizer para ele: vá e mergulhe-se no Rio Jordão. Naamã encontra uma dificuldade. Naamã imagina que a solução dos seus problemas são conforme a sua projeção mental. Quantas vezes nós nos aproximamos de Deus com problemas e dizemos: Deus, se o Senhor fizer assim, e assim, e assim, as coisas vão se resolver. Nós queremos apresentar diante de Deus um esquema de solução. E quando Deus não age do nosso jeito, nós começamos a entrar em desespero. E nós imaginamos que Deus está perdendo tempo. Aquela pessoa devia ter feito isso, Deus. Aquela
pessoa devia ter feito aquilo outro, e nada está acontecendo. Eu já te dei dicas de como isso pode ser resolvido, porque na nossa mente, nós já sabemos a solução. Nós não aceitamos a solução que vem de Deus. Então é necessário que alguém de confiança, alguém que nos respeita e nos ama, nos aconselhe. Aqueles homens que estavam com Naamã eram homens que conheciam o seu problema, sabiam do seu valor, trataram ele com todo respeito, mas disseram para ele: Naamã, se fosse uma coisa difícil para você fazer, de repente, vencer uma batalha, você teria feito. Matar um leão, você teria se atirado numa cova de leões, sei lá, feito alguma coisa. Mas é tão simples que o profeta pede. O que impede você de mergulhar nesse rio? Talvez o rio Jordão não fosse o rio mais limpo, mas era o direcionamento do homem de Deus para ele. E então, vencido pelo conselho dos seus amigos, Naamã resolve obedecer. Em primeiro lugar, Naamã reconheceu que tinha um problema. Ele aceitou que lhe mostrasse a solução, onde estava a solução. Ele buscou por todos os meios ao seu alcance para que isso fosse possível. E ele foi obediente de maneira incondicional. Muitas vezes as pessoas dizem: como eu resolvo o meu problema do pecado? Então nós dizemos: creia somente no Senhor Jesus. E a pessoa: mas é só isso? Eu não tenho que fazer nada? Não tenho uma contrapartida? Não tenho que pagar alguma coisa para receber esse perdão? Essa libertação? É tão simples assim? Parece um absurdo. Pareceu absurdo para Naamã, mas Naamã teve que descer do seu orgulho, descer do seu cavalo, descer do barranco e entrar e descer nas águas do Rio Jordão. Somente alcança a graça de Deus quem é humilde e se humilha. Jesus nos ensina esse princípio tão precioso. Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23. Verso de número 12. Pois os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Deus resiste ao soberbo. Tiago capítulo 4, versículo de número 5 e 6. O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Contudo, Ele generosamente nos concede graça. Como dizem as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Essa palavra, oposição, é um exército armado, entrincheirado numa estrada, impedindo alguém de avançar. Esse é o significado dessa palavra aqui. Então, jamais nós vamos alcançar essa misericórdia, essa graça de Deus, se não houver humildade
nunca vamos alcançar a solução dos nossos problemas. Precisamos ter humildade suficiente para caminhar com o Senhor. A solução definitiva está na cura simples dos nossos pecados. A lepra afastava qualquer pessoa da comunidade. Isaías capítulo 59, verso 1 e 2 nos diz que os nossos pecados nos separam de Deus. O braço de Deus não está encolhido, o ouvido de Deus não está gravado, mas foram as nossas maldades que nos separaram de Deus. Por causa dos nossos pecados, Ele se afastou, já não nos ouvirá. Por que Deus nos ouve hoje? Simplesmente por causa da graça de Jesus Cristo. Tão somente por causa da graça dele. Ele foi obediente até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira e colocou sobre ele o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, do céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Filho, Ele é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. A solução dos nossos problemas exige obediência simples. Obediência simples. Simples obediência. Naamã obedeceu e recebeu o milagre. Naamã faz uma declaração diante daquele mundo que era politeísta. Cada país tinha seu próprio Deus. E o próprio Deus do seu rei é mencionado nesse texto, o Deus de Rimon. Mas Naamã, depois de ver o milagre acontecer na sua vida, ele diz: jamais vou servir, jamais vou adorar qualquer outro Deus, senão o Senhor. O reino do norte tinha 2 altares, um de um bezerro e um de um cabrito. Em lugar de adorar a Deus, eles estavam adorando ídolos. Aquele rei que rasgou a sua roupa era responsável pela idolatria do reino de Israel. O antecessor de Eliseu levou todo Israel a um monte chamado Carmelo, e ali invocou o nome do Senhor, e Deus respondeu com fogo. E o povo disse: só o Senhor é Deus, só Javé é Deus, só Ele é Deus. Mesmo diante daquele milagre, mesmo diante de tudo que aconteceu, o rei de Israel continuou sendo idólatra. Mas um general, alguém que não conhecia Deus, que foi influenciado por uma serva, uma escrava, que disse a ele que havia um profeta em Israel, em Samaria, sua capital, que traria cura àquele problema dele. Ele obedece, ele segue seu conselho, ele é liberto, ele faz uma confissão pública de adorador. Que Deus abençoe seu e meu coração, para que a palavra de Eliseu, no verso 19, seja também uma palavra para mim e para você. Vá em paz. Romanos capítulo 5, verso 1, nos diz: justificados, pois, pela fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus. É a fé em Jesus, é a submissão a esse Senhor Jesus,
capítulo 10 de Romanos, o verso 8, nos diz: na verdade, a mensagem está bem perto, em seus lábios e em seu coração. E essa mensagem é a mesma que anunciamos a respeito da fé. Se você declarar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. A salvação é simples, é uma declaração pública de fé e submissão. É a mesma declaração que Naamã fez: eu reconheço que em nenhum outro lugar existe Deus senão em Israel. Naamã passou a declarar: só o Senhor é Deus. E se eu e você declaramos com a nossa boca: Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Kyrios, em nosso coração nós cremos que Ele ressuscitou dos mortos, somos salvos. Amém? A salvação é tão simples, está ao alcance de todos, mas nem todos sabem, nem todos conhecem. A cura daquele homem parecia tão simples. Ele chega a comentar: será que eu não poderia ter mergulhado lá em Damasco, a capital da Síria, no rio Farfar, Abana? São rios mais limpos, muito mais bonitos que o Rio Jordão. Não é a beleza da água, é a submissão à palavra de Deus. Não é a beleza da igreja, mas é a igreja que serve o Senhor. Que Deus abençoe o seu coração, para que quando nós enfrentarmos dificuldades, problemas, nós possamos nos aproximar de Deus, não com palavras de negociação, com cartas de recomendação, tentando barganhar alguma coisa com Deus, mas reconhecendo que é tão somente a graça dEle, a bondade dEle. E é isso que Jeremias nos declara no livro das Lamentações, no capítulo 3, no verso 20. Ele diz que são as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Lamentações 3, 20. Lembro-me sempre desses dias terríveis, enquanto lamento minha perda. Verso 21. Ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disso. O amor do Senhor não tem fim, suas misericórdias são inesgotáveis. Amém? Coloque-se de pé. É desse Deus maravilhoso que nós nos prostramos, é diante desse Senhor maravilhoso que nós adoramos, é esse Deus maravilhoso que olhou para nós com misericórdia, com graça. É este amor de Deus por nós. Naamã saiu do seu lugar, ele foi buscar ajuda. Você saiu da sua casa, você veio buscar ajuda. Sabe que na presença do Senhor há socorro, há ajuda, existe salvação. É graça maravilhosa, graça que nós não merecemos, é graça derramada em meu e em seu favor, mas é uma graça que exige de mim e de você submissão, obediência. Senhor Jesus, o Senhor nos deu uma ordem simples e objetiva: irmos por todo o mundo fazermos discípulos do Senhor, anunciar que o seu amor e a sua graça, que o seu perdão, o seu sangue derramado na cruz, naquele momento, foi suficiente para o perdão dos nossos pecados. Mas há tantos, Pai, à nossa volta, que ainda não conhecem esse amor do Senhor. Capacita seu povo, sua igreja, para que com autoridade, assim como
possamos também declarar: existe perdão maravilhoso na graça revelada em Cristo Jesus. Então, somente seja submisso e obediente, se batize, seja submisso, se renda a esse Senhor e você será salvo. Sim, a libertação está ao alcance de todos. Há uma mensagem tão simples, mas muitos têm resistido à mensagem da salvação. Senhor, tem misericórdia de nós, que possamos ser mensageiros fiéis dessa mensagem de amor do Senhor, para que mais pessoas à nossa volta possam também chegar ao pleno conhecimento desta graça maravilhosa revelada em Cristo Jesus, para que abram a sua boca também e declarem: Jesus é o Senhor, e em seus corações eles creiam na ressurreição do Senhor Jesus e sejam salvos. Assim, Senhor, que nós possamos ver uma grande multidão se juntando a nós para o encontro do Senhor, e assim te adoremos eternamente. Oramos assim, Pai, agradecidos por este maravilhoso amor do Senhor revelado em Cristo Jesus, e declaramos: a nossa paz está no Senhor, e pela fé, justificados, temos esta paz. Que sejamos também porta-vozes desta paz do Senhor a mais pessoas. Em nome de Jesus, o Príncipe da Paz. Amém.